Olá! Olá! Estamos no mês de abril e hoje nós comemoramos o Dia do Indígena. Então, tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de olhar. Interpretamos o outro a partir do nosso olhar, que muitas vezes ele vem perpassado por outros tantos olhares, sejam religiosos, sejam econômicos, sejam sociais, sejam filosóficos, sejam psicológicos, etc. A partir disso é que nós trazemos hoje algumas reflexões acerca do que aconteceu em 1500 aqui no Brasil. Em 1500, o Brasil foi encontrado e, ao encontrar o Brasil, encontraram os indígenas, né? E aí a gente tem as informações dos cronistas. Sabemos que tem os cronistas portugueses e os cronistas viajantes. E que os cronistas portugueses, quando escreveram as suas crônicas, quando enviaram as suas informações ao rei, eles tinham interesse. Era interessante dizer para o rei que a empreitada valeu a pena. Então, muitas vezes, mesmo não sabendo, o olhar deles era um olhar mesmo de explorador. Essa foi a grande questão aqui no Brasil. O Brasil foi colonizado com o intuito de ser explorado. E o indígena que aqui se encontrava era apenas um elemento de mão de obra. Quando Pero Vaz de Caminha escreve ao rei, na sua carta do achamento, as primeiras informações, depois que ele apresenta o elemento indígena, fala que eles são pardos, andam nus, sem cobertura alguma e não fazem questão nenhuma de encobrir porque eles não têm vergonha disso. Logo depois ele fala o seguinte: os indígenas sobem na nau Capitânia e ele coloca: o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés de uma alcatifa por estrado, bem vestido com colar de ouro muito grande ao pescoço. Acenderam-se tochas e eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra. Depois e também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenou para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Quer dizer, se eles estavam dizendo que queriam que ficasse ali, eles não levaram isso em conta, porque eles não deixariam, né? Eles interpretaram de acordo com a expectativa deles. Talvez, né, eles estejam dizendo que tem ouro aqui, que tem prata aqui. Mais à frente, ele faz uma consideração sobre a terra. Ele fala sobre a terra muito fértil, muito ampla. Esta terra, Senhor, me parece que será a tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. De ponta a ponta é toda a praia Parma, muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber se haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar-se, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. O que nós temos aqui? A visão do português. Fernão Cardim, em Tratados do Brasil, apresenta as árvores frutíferas que encontraram aqui, fala para o rei sobre as árvores frutíferas que eles trouxeram de Portugal e sobre as árvores de madeira boa, resistente, para se construir embarcações, porque era a época das grandes navegações. Gabriel Soares de Souza, em seu Tratado Descritivo do Brasil, e Pero de Magalhães Gândavo, em sua História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, apresentam as mesmas informações sobre as tribos indígenas. Quais são elas? Que apesar de serem inimigos entre si, falam a mesma língua. Têm os mesmos costumes e falam a mesma língua. E o que não tem nessa língua, Elaine? as letras L, F e R. Ou seja, não tem lei, não tem rei e não tem fé. Portanto, se não tem lei, não tem rei, não tem fé, não tem o lei
a lei portuguesa, não tem a fé portuguesa, não tem o rei português. Porque é o olhar deles, né? Porque é o olhar deles. Mas eles não levaram em conta que a lei deles é diferente, que a fé deles é diferente, que eles não têm um rei, mas eles têm alguém que comanda as decisões ali, tem um chefe tribal. Mas pela perspectiva deles, pelo ponto de vista deles, se não tem a minha fé, não tem fé. Se não tem a minha lei, é porque vivem desordenadamente. Sim. Se não tem o meu rei, precisam de alguém que os comande. E aí, de acordo com os cronistas, o que a gente percebe? A preocupação deles era exatamente se aqui na Pindorama, né? Pindorama é a terra das palmeiras. Se aqui na Pindorama tinha riquezas e para poder explorá-las. E aí, o que nós temos? Como era esse Brasil quando os portugueses chegaram? Quando eles chegaram aqui, havia 3,5 milhões de indígenas pelo Brasil inteiro, divididos em 4 grupos linguístico-culturais. Eram os Tupi, os Gê, os Aruaque e os Caraíba. Só que o grupo linguístico maior era o grupo linguístico Tupi, que ocupava a costa brasileira. E o que eles fizeram? Todo aquele que não falasse uma das 41 línguas do grupo linguístico Tupi eram considerados tapuias, na linguagem deles, inimigos. Ali, naquela época, alguns dos grupos G habitavam a costa litorânea. O que eles fizeram, os do grupo Tupi? Eles expulsaram os indígenas do grupo G para o interior do Brasil, para o sertão, para o interior. E eles, os indígenas do grupo Tupi, eles ocuparam a costa inteira. Bom, a partir daí, o que o homem branco tem que fazer? Temos que ficar amigos desses indígenas, para ser mais fácil a ocupação. Então, os jesuítas aprenderam a língua tupi, um dos vários, né? Apesar de que elas eram muito parecidas entre si, diferiam em alguma coisa. Eles aprenderam a língua tupi, eles reescreveram, eles reorganizaram, eles criaram uma outra gramática e eles ensinaram para o indígena. Com que intuito? Ficar mais fácil a dominação. É o processo de aculturação. Exatamente. E aí quando a gente vê lá na literatura formativa, o que a gente tem com os jesuítas, né? O padre Manuel da Nóbrega, o padre José de Anchieta? O que eles fizeram? Como que eles catequizaram os índios? A partir das crianças. Então, eles ensinavam musiquinhas, falando de Deus, né? Pregando o que era importante para os portugueses. E aí, uma vez que criança aprende rapidamente, até por ser teatro, música, elas passavam para os pais. E assim, o elemento indígena foi sendo aculturado. Então, esse foi o verdadeiro intuito dos portugueses aqui. Era colonizar para explorar e usar o elemento indígena como mão de obra. E aí, quando a gente encontra Oswald de Andrade no seu poema Erro de Português, o que ele diz? Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse numa manhã de sol, o índio tinha despido o português. Essa é uma outra informação interessante, que eles realmente chegaram embaixo de uma bruta chuva, e o vestir o índio é uma metáfora, né? É aculturar. Mas eles chegaram num dia de chuva, vestiram o índio. Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Uma outra metáfora, uma outra informação que eles verificaram aqui, um outro detalhe: muitas tribos de fora a fora do Brasil inimigas entre si. Isso foi o elemento que ajudou a dominação.
eu me uno a essa e juntos nós vamos combater aquela. E assim foi. Então, que pena, porque se fosse numa manhã de sol, o índio tinha despido o português. Talvez, quem sabe, o Brasil fosse ainda indígena, puramente indígena. Ou, se tivesse o elemento branco aqui, o elemento branco teria entrado para a cultura indígena e não aculturado o elemento indígena. E é isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Até mais. Até mais.